No último capítulo da segunda temporada de Lost Canvas, Doko se sacrifica enfrentando Hades sozinho para que seus companheiros possam fugir. Alguns dias depois da morte de Doko, Athena está diante de algo incrível. Parece um continente ascendendo nos céus. Em outro ponto, o Cavaleiro de Prata de Corvo e seus corvos estão aonde antigamente era a Península Italiana. Ele vê que ela não existe mais e logo após isso ele vai até o santuário para passar as informações a Athena. Athena, por sua vez, decide atacar Hades no próprio céu, que agora é uma pintura do deus da morte, o Lost Canvas. Tema, que está na casa de Libra se lamentando por Doko, se recorda de todas as vezes em que Doko o salvou e se sente um miserável por não ser forte o bastante. Ele entende que precisa ficar mais forte, só assim para proteger as pessoas que gosta. De repente surge Degel de Aquário, que indaga sobre a força de Tema e diz que certamente a culpa da morte de Doko é dele, devido à falta de habilidade do Cavaleiro de Pégaso. Então ele sugere que Tema não fique ali de braços cruzados. Então Tema se irrita e pergunta para ele o que deve fazer, e Degel responde que ele deve ir à Ilha Canon. Lá existe um demônio que pode lhe fornecer a morte ou a força. Então vemos a Ilha Canon, onde alguns cavaleiros de prata estão sendo espancados por um monstro de dentes afiados, ao qual é chamado de o primeiro cavaleiro. Quem será esse demônio que mastiga armaduras dos cavaleiros de prata? Tema finalmente chega à Ilha Canon. Lá ele encontra aldeões que tentam persuadi-los a não ir ao encontro do demônio. Porém, o Cavaleiro de Pégasus segue em direção ao vulcão. Na subida, ele se depara com ossos. Ao chegar no topo, ele grita para o demônio aparecer, mas ele é tão rápido que Tema nem percebe o momento em que ele aparece atrás dele. O demônio diz que irá devorá-lo, mas surpreendentemente Tema se ajoelha e pede para que o demônio seja seu mestre. Então o demônio diz que será seu mestre se ele se jogar do penhasco. Tema não tem escolha, ou é a morte pelo penhasco ou é ser devorado pelo demônio. No santuário, Athena chama Degel de Aquário e o ordena que viaje até o Graade Azul, para que assim os poderes de Athena se equiparem aos de Hades. Então ao fundo vemos a imagem do deus Poseidon. O demônio comenta que nesse momento Tema já deve estar no outro mundo, se lamentando por ter saltado. Eis que surge Tema saindo do penhasco vivo, então pede novamente que o treine. O demônio então joga a urna de Pégaso para baixo do penhasco, dizendo para Tema que se ele quer ser forte, precisa renunciar à armadura. Após isso, eles vão até uma cachoeira de magma. O poder do demônio é tão grande que com um grito faz cessar a atividade do vulcão. O demônio diz a Tema que ele tem 3 dias para aprender a manipular o magma ou será devorado por ele. Tema tem dificuldade para entender as palavras que o demônio quis dizer e falha na tentativa de controlar o magma. Desanimado, ele se lembra de todos que já se foram. E finalmente Tema começa a entender os ensinamentos do demônio sobre manipular o cosmo. E ele já consegue dominar um pouco do magma. De repente, o demônio aparece e joga Pégaso de cima da cachoeira de magma. Então Tema cai para a morte no magma incandescente. Será que Tema vai conseguir sobreviver ao treinamento? Chegaram os novos vídeos de Cavaleiros do Zodíaco, um documentário para você entender a verdadeira história do anime no Brasil. Vamos contar todo o trajeto até os dias atuais, quando chega a nova animação da Netflix. Peça pro papai ou pra mamãe para assistir os vídeos sobre Cavaleiros do Zodíaco e prepare-se para muita nostalgia. Documentários dos Cavaleiros do Zodíaco, um lançamento canal Paradox, já no YouTube. Me deixa seu like! Tema parece não ter escapatória da cachoeira de magma.
mas o Cavaleiro de Pégaso sente que deve repetir o que fez nos últimos dias e dominar o magma com seu cosmo. Com isso, ele consegue surpreender o demônio, que agora leva seu aluno para a última prova. Tema terá que deter a erupção do vulcão da ilha Kenon. No santuário, serviçais conversam sobre Degel, que é considerado como o mais sábio entre os Cavaleiros de Ouro. E ele está na biblioteca da Casa de Aquário, onde estuda sobre o Graade Azul, local onde os Cavaleiros de Atena foram mandados para vigiar o cativeiro de Poseidon. E agora, o poder do Deus dos Mares é necessário para vencer Hades. Então ele convida o Cavaleiro de Escorpião para ir com ele ao Graade Azul, na Sibéria. Porém, Cardia diz que não tem interesse em um local tão frio. Degel o convence apenas dizendo uma única palavra: Poseidon. Na ilha Kenon, Tema tem que deter a erupção ou a ilha desaparecerá. Então ele eleva seu cosmo tocando o sétimo sentido e salva todos, desmaiando no processo. O demônio salva e tem a visita do espírito de um velho companheiro, Asmita, que chama o demônio pelo nome, Défteros, e o convoca para a guerra contra Hades, onde ele pode usar o seu poder de destruir galáxias. Degel de Aquário e Cardia de Escorpião chegam à Sibéria. Os dois acabam se deparando com o vilarejo do Graade Azul, onde só encontram ruínas. De repente, duas pessoas encapuzadas o atacam. Cardia se defende e coloca os dois no chão. Uma das pessoas chama-se Unity e revela que é um dos Cavaleiros Azuis. Degel revela conhecer Unity, filho de Garcia, o homem que lhe ensinou muitas coisas. Unity leva os dois até a cidade, onde há uma grande biblioteca. Eles encontram o brasão de Poseidon e o selo de Atena. Cardia, Degel e Unity se vêem em frente ao templo de Poseidon. Lá, na verdade, é Atlântida, a capital do Reino do Mar. Degel manda Unity voltar, já que ele é o sucessor do trono do Graade Azul. Mas ele pede para que deixem-o guiá-los. Degel reluta, mas Cardia o convence a deixar. Unity lembra que na sua infância com Degel, eles conversavam sobre o futuro do Graade Azul e sobre a constelação de Cisne e sobre a sua amizade. Eles chegam ao templo principal, mas Unity é atacado mortalmente por Radamantes, que está acompanhado por Pandora. O que eles estão fazendo ali? Eles vieram fazer a mesma coisa que os Cavaleiros de Atena, ou seja, pedir ajuda de Poseidon. Degel de Aquário está atônito diante da imagem de seu amigo morto, fazendo com que sua ira exploda, criando um enorme cosmo ao disparar o Execução Aurora. Entretanto, nada acontece com Radamantes e Pandora, que somente ridicularizam o poder do Cavaleiro de Aquário. Pandora diz que vai até Poseidon e que Radamantes deve se encarregar dos Cavaleiros de Ouro. Então ele os ataca. Quando Degel cai, Cardia já assume sua batalha, golpeando Radamantes com uma de suas agulhas. O Cavaleiro de Aquário entende os sentimentos de Cardia, que pede para Degel ir atrás de Pandora, que neste momento já deve estar próximo de encontrar o deus Poseidon. O juiz do submundo dos mortos tenta impedir e ataca os dois Cavaleiros de Ouro com seu golpe Destruição Máxima. Pandora se vê à frente de um portão, que ao abrir, libera o poder do Deus dos Mares. Na batalha entre o Espectro e os Dourados, os Cavaleiros de Atena continuam vivos, porém muito machucados. Radamantes se prepara para atacar novamente, mas o veneno do escorpião começa a agir em seu corpo. Degel aproveita a oportunidade para ir atrás de Pandora, e Radamantes, paralisado, não pode fazer nada. Então, o sentimento de que falhou novamente com Hades toma conta de Radamantes, e ele volta a atacar Cardia com um poderoso ataque, acreditando ter vencido a batalha com esse golpe. Quando o juiz iria atrás de Degel, Cardia surge novamente e diz que está com o coração fervendo para lutar contra o Espectro. Tudo indica que Cardia vai usar a sua maior técnica para deter Radamantes, mesmo que isso custe sua vida. Conseguirá o Cavaleiro de Ouro chegar até Pandora a tempo?